Ora, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos então ao programa Consultório. Cá estamos de regresso para levar até si mais informação relacionada com a nossa saúde e bem-estar. E hoje, como sabe, tem também a oportunidade, de resto, como acontece de segunda a sexta-feira, de juntar-se a nós para esclarecer todas as suas questões. As especialidades reservadas para este primeiro programa da semana, portanto, ao longo das próximas 2 horas, são então dermatologia, mas também gastroenterologia. E pode já tratar da sua inscrição enquanto acompanha a nossa conversa, para garantir então a oportunidade de falar aqui com as nossas convidadas, de enviar a sua questão por escrito, mas também por WhatsApp. Vamos aos contactos. Tem disponível o número de telefone 22 508 3297. Pode ligar agora, ficar inscrito, 22 508 3297. Tem também disponível o endereço de e-mail consultório, @portocanal.pt, e desta forma por e-mail, portanto, partilhar a sua questão, o seu testemunho, a sua opinião, mas também agora por WhatsApp, através do nosso número 963 143 663. E vamos começar precisamente com dermatologia. Vamos aqui falar de psoríase, portanto, inscreva-se para também partilhar a sua questão, partilhar a sua dúvida. Está connosco a doutora Marta Ribeiro Teixeira, médica dermatologista, a quem muito agradeço por juntar-se a nós. Obrigada, Sr. Doutor, é um gosto imenso recebê-la. Mais à frente vamos então falar deste projeto magnífico em Moçambique, mas para já a psoríase é o tema, que apesar de não ser contagiosa, continua a ser alvo de estigma social e de facto afetar muitos doentes, não é? Há o impacto físico e emocional também. Muito boa tarde. Obrigada mais uma vez pelo convite. Sim, como disse, é uma patologia não contagiosa. Aquilo que é contagioso é o estigma que existe ainda, infelizmente, à volta desta patologia. É uma patologia extremamente frequente, estamos a falar de prevalências de cerca de 2 a 3% da população. É uma patologia crónica, muito visível na pele. Sim. E daí também tão passível de estigmatização, infelizmente, como muitas das doenças da pele, infelizmente, porque são muito visíveis. É sendo uma patologia inflamatória crónica, como disse, ela não tem cura, mas tem tratamento. É importante realmente que este tratamento seja estabelecido o mais depressa possível para evitar as complicações da psoríase a médio e longo prazo, já vamos falar sobre elas, e evitar também aquilo que é o impacto na saúde mental dos pacientes afetados. E também, digamos assim, é importante falarmos sobre isto para evitar todo este estigma que ainda existe à volta da psoríase. E a psoríase muitas das vezes é associada a como sendo uma doença da pele, e a verdade é que a psoríase é muito além disso, vai muito para além daquilo que são as consequências visíveis na pele dos pacientes. Portanto, a psoríase atinge a pele, de facto, e toda a gente associa logo psoríase, ok, a doença de pele, mas na verdade e cada vez mais se percebe que esta inflamação que falou, esta ativação do sistema imunitário de forma a provocar esta inflamação descontrolada, ela é sistémica, ou seja, ela é generalizada e ela atinge outros órgãos, vários órgãos para além da pele. Muitas vezes, portanto, os doentes não são só acompanhados por dermatologia, podem estar a ser encaminhados por equipa multidisciplinar. Podem e devem, em muitos dos casos, ser acompanhados por uma equipa multidisciplinar, porque se sabe hoje em dia que, por exemplo, nós na pele, vou começando por falar agora nas manifestações na pele, nós falamos normalmente daquelas placas, não é? Daquelas lesões descamativas, avermelhadas, normalmente nos cotovelos, nos joelhos, muitas vezes no couro cabeludo, mas também na parte de baixo das costas, mas na verdade toda a pele pode ser atingida, até o próprio couro cabeludo, a região anal e genital, com grandes consequências naquilo que é a qualidade da vida, naquilo que são as relações até com o parceiro, portanto aqui um grande estigma, um grande impacto na qualidade da vida, também muitas vezes associada a comichão, associados a quadros descamativos e intensos em que basta nos sentarmos em algum sítio, tirarmos o casaco e temos logo uma quantidade de escamação que suja tudo à nossa volta e que deixa toda a gente a olhar para nós no local de trabalho e, portanto, vida pessoal e profissional muito atingidas. Pode atingir as unhas, como disse também o couro cabeludo, também com caspa, que muitas vezes é alvo, não é caspa, é psoríase, mas manifesta-se como uma escamação, também muito estigmatizante, infelizmente ainda, mas, como eu disse, além da pele e das unhas, pode atingir as articulações, e cerca de 20 a 30% dos pacientes com psoríase vão desenvolver aquilo que nós chamamos de psoríase articular ou artrite psoriática. Inicialmente é uma a inflamação das articulações manifesta-se normalmente de manhã, as pessoas acordam com rigidez articular, com articulações dolorosas e inchadas. Isso pode ser um sinal que nos aponta para psoríase e normalmente
nós começamos por ter pessoas com psoríase na pele que depois desenvolvem esta artrite psoriática, mas o contrário também é possível. Portanto, primeiro as articulações são atingidas e depois a pele. Mesmo que uma delas esteja controlada? Pode afetar as articulações ou ao contrário? Exatamente, mas muitos dos tratamentos que nós usamos para a pele também podem funcionar nas articulações e vice-versa, portanto daí o tratamento multidisciplinar ser muito importante. E é importante tratar a artrite psoriática porque se ela não for tratada, esta inflamação pode ter consequências definitivas, portanto irreversíveis, como artroses, portanto nas articulações. Mas além deste atingimento da pele e das articulações que já falámos, nós temos também uma doença sistémica e nós sabemos hoje em dia que os pacientes com psoríase têm um aumento do risco cardiovascular, portanto, mais fenómenos como, por exemplo, AVCs, fenómenos isquémicos como AVCs e como infarto agudo de miocárdio, porque há maior prevalência de fatores de risco cardiovascular, como diabetes, como hipertensão, como obesidade, por exemplo, como aumento dos níveis de colesterol, e isto está curiosamente ligado a esta inflamação, que não é só na pele, mas sim sistémica. Ou seja, vai muito além desta manifestação visível que estava precisamente a dizer. E uma coisa muito curiosa é que os tratamentos mais modernos da psoríase, os chamados biológicos, nós conseguimos ver que se nós os estabelecermos portanto, estabelecermos a terapia de uma fase precoce da doença, estamos a falar de naturalmente psoríase moderada a grave, nós conseguims diminuir os fatores de risco cardiovasculares destes pacientes. Portanto, tratando a psoríase, nós conseguimos diminuir o risco cardiovascular e os eventos a eles associados. E outra coisa muito curiosa, e que eu acho que é muito importante falarmos, é este impacto naquilo que é a autoestima e o desenvolvimento de quadros de ansiedade e de depressão. Nós sabemos que cerca de 60% dos pacientes com psoríase desenvolvem quadros de ansiedade ou depressão. E poderíamos pensar assim, ok, tem a ver de facto com este impacto na autoestima que estas lesões visíveis têm, mas não, curiosamente não é só isso, vai para além disso, esta própria inflamação sistémica, ou seja, que vai muito para além da pele, esta inflamação em todo o nosso corpo, parece também contribuir diretamente para a depressão. Isto não está ainda muito bem estudado, mas cada vez mais se percebe. Poderíamos pensar só o impacto que terá no sono, portanto, logo no descanso, por exemplo, levando a quadros de ansiedade. Sim, muitos pacientes têm alteração da qualidade do sono por causa deste prurido associado às lesões, neste caso visíveis. Portanto, muito importante o diagnóstico, o correto diagnóstico, o tratamento precoce, sobretudo nos casos moderados a graves, pensar aqui nestes tratamentos sistémicos, porque teremos de tratar a inflamação de uma forma sistémica e naturalmente que nos casos moderados a graves não chega a colocar um creme, como nos casos mais leves. E em Portugal, e deixe-me já ser um bocadinho polémica, eu gosto sempre de dizer estas coisas, não tenho medo de o dizer, nós médicos somos às vezes subcarregados com processos burocráticos para conseguirmos prescrever os melhores medicamentos aos nossos pacientes, que naturalmente são extremamente caros e há um grande impacto em termos de custos para o Sistema Nacional de Saúde com a prescrição destes medicamentos, mas na verdade é quando eles estão indicados e a prescrição precoce destes medicamentos, destes novos tratamentos biológicos para a psoríase moderada a grave, repito, nem todos os pacientes têm indicação para estes tratamentos, é de facto, muda completamente o tratamento das lesões visíveis, ou seja, nós temos tratamentos hoje em dia eficazes, seguros, rápidos, que conseguem eliminar ou todas as lesões visíveis ou quase todas e que de facto têm este impacto que eu falei, que é diminuir os riscos a longo prazo e também, no fundo, modelar aquilo que é um bocado esta inflamação toda. Porque há casos muito curiosos, por exemplo, quando, por exemplo, já aconteceu várias vezes, pessoas que estavam a fazer este tratamento biológico da psoríase estavam perfeitamente controladas, por algum motivo, e normalmente são mulheres que engravidam e temos que suspender, querem engravidar, que temos que suspender o fármaco, seria de esperar que é uma doença crónica que, quando paramos estes tratamentos ditos biológicos, que despoltasse. Claro que há um certo estado de graça durante a gravidez em que a psoríase melhora, isso é um facto, isso é conhecido. Todas as doenças inflamatórias costumam melhorar durante a gravidez, mas seria de esperar que após a gravidez a doença agravasse novamente como era antes do início da terapia, mas não, em muitos dos casos a doença até pode voltar ao final de alguns anos, mas nunca volta com a gravidade, ou pelo menos na maior parte dos casos não volta com a gravidade que teria inicialmente. Portanto, estes novos tratamentos podem fazer toda a diferença na vida e na qualidade da vida. Isso é uma grande esperança para os pacientes com psoríase. Portanto, já ninguém tem que sofrer sozinho com a psoríase, tanto nos casos leves como moderados a graves, hoje em dia, e é sem dúvida uma das áreas em que a indústria farmacêutica mais investiu em novos tratamentos muito inovadores e, portanto, ninguém tem que sofrer sozinho com a psoríase. Para quem não tem esta forma moderada a grave, que outras opções terapêuticas existem e o que é essencial saber?
Importante, coisas muito simples como tratar da pele. Tratar da pele significa, claro, que nós vamos hidratar diariamente a nossa pele e devemos dar preferência a hidratantes que contenham substâncias como, por exemplo, a ureia e talvez, em alguns casos, um bocadinho de ácido salicílico, que são cremes que, além de hidratarem a pele, vão também fazer uma certa descamação suave daquelas placas descamativas e ajudar ali um bocadinho naquela questão da descamação. Depois, controlar os fatores de risco cardiovascular, não é? A parte da hipertensão, da obesidade, do colesterol, tudo isso deve ser muito bem monitorizado. O stress físico e emocional, eu sei que isto é muito fácil de dizer, controlar stress físico e emocional é muito complicado, mas de facto sabemos, e é das patologias em que o stress mais influencia as manifestações da doença. É conhecido fatos de stress, a psoríase grave. Depois, visitas frequentes ao dermatologista, este despiste do atingimento das articulações. Mas as lesões visíveis, concentrando na pele, porque eu sou dermatologista, existem naturalmente hoje em dia cremes com formulações já com muita tecnologia que permitem uma grande penetração na pele e naquelas placas de psoríase. Normalmente estamos a falar de tratamentos com corticoide e com análogos da vitamina D ou alguns inibidores da calcinurina, isto para dizer a classe dos fármacos, para não dizer nomes deles em concreto, que conseguem perfeitamente controlar a psoríase. E são comparticipados? São comparticipados e há também uma portaria que os torna um bocadinho mais baratos. E portanto aqui agora um elogio ao SNS. Claro, nem tudo é mau. Nem tudo é mau. E que conseguem de facto controlar, sendo que nós na psoríase, e eu gostava de passar também esta mensagem, sendo uma doença crónica, claro, parando de tratar, ela vai regressar. Por isso é que nós recomendamos muitas das vezes aquilo que é o chamado tratamento proativo. Eu vou dar um exemplo, aqueles pacientes que têm psoríase só nos cotovelos. Eu e as guidelines recomendam fazer um tratamento proativo, que é o seguinte: na fase aguda, quando está pior, aplica o creme todos os dias. E normalmente 1 a 2 semanas é suficiente, aquele creme que o dermatologista prescreveu, para levarmos a uma melhoria muito significativa da patologia. Quando terminamos esse período de tratamento em que há uma melhoria, em vez de pararmos completamente de tratar, se nós sugerimos deixar de colocar todos os dias o creme e passar a colocá-lo 1 a 2 vezes por semana no sítio normalmente atingido. É uma forma de, eu vou-lhe chamar, adormecer a patologia, adormecer aquela inflamação ali localizada naquele sítio da pele e, portanto, manter um tratamento de manutenção da doença. Certo é, se houver por algum motivo um agravamento, voltamos a colocar todos os dias durante 1 a 2 semanas e depois voltamos a colocar 1 a 2 vezes por semana, associado naturalmente aos tais cremes hidratantes que eu falei, com a ureia, o ácido salicílico. Tem resultado com os seus doentes? Sim, com os meus isto não fui eu que inventei, atenção, isto são as guidelines e, portanto, isto é uma recomendação e às vezes é isto que os pacientes precisam de entender, porque muitos chegam à consulta e dizem: doutor, eu fui tratada por um colega seu, prescreveu-me este creme, ajudou imenso, deixei de o pôr, voltou tudo outra vez. Claro, crónico, não é? É preciso perceber que é crónico e é preciso perceber como se adaptar às diferentes fases da doença, não é? E perceber também que o stress tem um grande impacto pode ser um bocadinho difícil, não é? Porque às vezes gerir o stress é ainda mais desafiante. Complicado. Mas, repare, lá está, acompanhamento multidisciplinar, temos psicólogos, psiquiatras, aliás, até há estudos muito interessantes que dizem que o mindfulness e coisas como yoga, como meditação, que podem até ajudar no tratamento da psoríase, portanto temos que estar abertos há muitas coisas que podem ajudar e tudo é bem-vindo, se ajudar, tudo é bem-vindo. Só vantagens. Normalmente surge em que idade este diagnóstico? Está reservado à idade pediátrica ou pode aparecer mais à frente? A maioria aparece na idade adulta. E há fatores que podem despoltar a psoríase. Portanto, há uma predisposição genética e há fatores como, por exemplo, medicamentos, como stress físico ou emocional, algumas infecções, como, por exemplo, bacterianas, que podem, em pacientes com suscetibilidade, despoltar uma psoríase. E ela normalmente aparece na idade adulta, eu diria ali por volta dos 40 a 50 anos. Mas também existem casos em que já aparece na idade pediátrica, sim, e se antigamente era muito difícil tratar os casos graves em idade pediátrica porque não havia aprovação dos fármacos para fazer a idade pediátrica, ou havia fármacos, mas estavam ligados a bastantes efeitos colaterais, como os imunossupressores clássicos. Cada vez mais nós temos medicação e há cada vez mais estudos que nos mostram alguma segurança também de alguns fármacos em idade pediátrica. Portanto, ela pode aparecer em qualquer idade, até no idoso pode aparecer, mas a maioria dos casos aparece na idade adulta. E há muitas dúvidas normalmente por parte dos doentes quando ouvem este termo, psoríase? Sim, normalmente, e isto é muito associado
antigamente não havia muitas opções terapêuticas, não é? Ou pelo menos não eram assim tão satisfatórias, e muitas pessoas ficam muito nervosas com a ideia, ok, eu tenho uma doença crónica, eu vou sofrer com isto para o resto da vida, eu vou ter lesões cutâneas estigmatizantes para o resto da minha vida, o que é que eu vou fazer? É importante nós realmente aumentarmos a literacia das pessoas, explicarmos que sim, é crónica, mas tem tratamento, e que independentemente das manifestações que ela possa vir a ter na pele e fora da pele, há tratamentos muito eficazes e cada vez mais seguros, e portanto o acompanhamento médico e multidisciplinar é fundamental, e seguramente que isso vai ter um impacto não só nas lesões físicas, mas também nas lesões não visíveis da psoríase. E, portanto, já não é uma sentença de ter uma doença estigmatizante, com grande impacto físico e emocional, portanto, não. Isso já não tem que ser assim. Ajuda, de facto, ouvir a sua doutora também falar assim desta forma de psoríase. Portanto, eu convido todos os nossos telespectadores também a partilharem aqui o testemunho e a fazer questões relacionadas com psoríase ou também a especialidade de dermatologia. Vou recordar o número de telefone 225083297, o nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt ou ainda o nosso WhatsApp através do 963-143-663. Agora, porque falamos de pele, a sua doutora, a doutora Marta Ribeiro Teixeira, médica dermatologista, foi uma das escolhidas precisamente para estar numa missão muito bonita em Moçambique, a tratar de crianças e adultos também, sim, com risco de cancro de pele, com albinismo. Que missão foi esta, sra. doutora? Esta missão é uma missão absolutamente apaixonante. Eu acho que depois de ter contacto com este projeto que não se consegue ficar indiferente, trata-se de uma organização não governamental, portanto, são voluntários espanhóis, é de uma organização que se chama África Direto, que criou este projeto, que visa, no fundo, neste caso em concreto foi em Moçambique, identificar pessoas com albinismo, portanto pessoas que não têm melanina na pele, que não se conseguem proteger a pele, está muito suscetível a queimaduras solares e portanto tem um enorme aumento do risco de cancro de pele. Portanto, pessoas com albinismo que vivem em Moçambique, estão sujeitas ao sol de manhã à noite, que têm uma esperança média de vida de cerca de 30 anos porque morrem com cancro de pele. E que além de todo este problema do cancro de pele que desenvolvem em idades jovens, eu vi crianças com 2, 3 anos com cancro de pele, que aqui em Portugal só vemos aos 60, 70 anos. Estas pessoas são vítimas também da desinformação, são vítimas da pobreza, são vítimas também de muitos estigmas que existem ainda, portanto são pessoas que além de não saberem sequer que o cancro de pele é causado pelo sol, acham que o cancro de pele é causado pela carne ou pelo peixe. São pessoas que não sabem como se proteger do sol, que não sabem que têm que se proteger do sol e que não têm dinheiro para comprar aquilo que é necessário para proteger a pele do sol. Diga-se um chapéu, diga-se roupa e protetores solares. E eu fui como voluntária com a África Direto e com a ISDIN, e nós fizemos uma campanha de rastreio de 1.300 pessoas em 2 semanas. Fizemos rastreios cutâneos em cerca de 1.300 pessoas, realizámos mais de 320 cirurgias de cancros de pele nestas semanas, que de outra forma estes cancros de pele nunca iriam ser tratados e portanto iriam levar até provavelmente ao desfecho de morte nestes pacientes. Claro. E mais do que tudo isto, nós fomos levar informação, nós fomos explicar às pessoas, às famílias, aos pacientes, muitos deles crianças desde o início da vida, e vocês veem estas fotos maravilhosas, estas crianças são tão maravilhosas ao vivo quanto vocês podem ver aqui nas fotos, e fomos levar-lhes não só um sorriso, fomos levar-lhes tempo, fomos levar-lhes protetores solares, fomos levar-lhes chapéu e fomos-lhes levar a mensagem de como eles devem proteger a pele. Atenção e carinho também. Atenção e carinho fazem toda a diferença. E a gratidão destas pessoas é indescritível, e um sorriso destas pessoas e dos pais destas crianças é indescritível, e eu acho que esta mensagem tão simples como explicar como se protegerem do sol, que têm que se proteger do sol e distribuir protetores solares, vai salvar muitas, muitas, muitas vidas, porque se eles cuidarem da pele e protegerem da pele desde o primeiro dia de vida, e se eles perceberem como se protegerem do sol, nós vamos conseguir com isto, na minha opinião, erradicar o cancro de pele em pacientes com albinismo. Portanto, é um projeto fantástico, maravilhoso, e eu apelo lá em casa, quem quiser juntar-se a nós, ou como voluntário, porque nós falamos português e, portanto, isso é fantástico para nós comunicarmos com estas pessoas, passar a literacia, passar a mensagem do protetor solar, da fotoproteção, mas não precisam de ser médicos, basta falar em português, terem boa disposição e espírito de equipa,
e vontade de ajudar, podem se inscrever como voluntários na África Direto ou então fazerem uma doação. Escrevam, procurem no Google, procurem nas redes sociais África Direto e encontram este projeto fantástico, lá está patrocinado também pela ISDIN. E podem ajudar. Às vezes, pouco dinheiro, às vezes dinheiro que a nós não nos faz falta, faz lá toda a diferença e salva vidas. E nós precisamos salvar a vida daquelas pessoas, porque senão, se nós não fizermos, mais ninguém vai fazer. É verdade. Gostava de trazer um bocadinho de realidade também, porque vimos aqui, de facto, imagens magníficas. A doutora está de parabéns. Eu fui acompanhando através do seu Instagram e convido as pessoas também a visitarem a página do Instagram da doutora Marta, porque lá também podem saber mais como ajudar. Mas o dia-a-dia de algumas destas crianças e adultos com albinismo nem sempre é fácil. Olha, estas pessoas acordam cedíssimo, estas crianças acordam cedíssimo, são colocadas nas costas dos pais vocês conhecem a imagem em África, naqueles paninhos, não é? E são colocadas a trabalhar no campo logo desde as 7 da manhã e estão ao sol durante horas. Eu vi crianças de 1 mês com, eu vou chamar escaldão, com os maiores escaldões que vocês possam imaginar. Portanto, são pessoas que não têm casa, que vivem num chão de terra batida, com uma palhota por cima, portanto é uma casa que nem sequer tem paredes e janelas, portanto também dentro de casa estão expostas ao sol, que não comem carne e peixe há anos porque acham que é a carne e o peixe que, portanto, são subnutridas pela desinformação e pela pobreza. Vivem em Moçambique, que é considerado que está no top 5 ou no top 10 dos países mais pobres do mundo há vários anos. Não têm acesso a cuidados de saúde, não têm acesso a fotoproteção, nem sequer sabem o que é protetor solar. E além de serem vítimas de tudo isto que eu descrevi, vítimas da doença, vítimas da pobreza, vítimas da desinformação, elas são vítimas da discriminação, são discriminados, e são vítimas da violência física e sexual. E eu passo a explicar. Em África, e neste caso em concreto em Moçambique, há uma crença de que os albinos têm algum poder mágico. Portanto, infelizmente, os albinos lá são muitas vezes vítimas de perseguições, em que são ou amputados ou mortos para tráfico de peças do corpo destes mesmos albinos. Eu vi vários albinos na consulta sem um braço ou sem uma perna porque tinham sido amputados para esta peça do corpo. Desculpem a violência do que eu estou a dizer, mas isto é verdade. Para ser vendido. Nós tivemos uma paciente que deveria ter vindo à nossa consulta na Beira, é uma província de Moçambique, e que não veio porque foi raptada e morta por estes fins. E nós vimos muitos pacientes com HIV, portanto HIV positivos, que é altamente prevalente em África, isso é sabido por todos, mas na população albina ainda é mais prevalente, infelizmente, porque se crê que ter relações sexuais com um albino pode curar o HIV. Portanto, aqui vítimas desta violência sexual pela crença errada, naturalmente, de que se pode assim curar o HIV. Eu vi também tumores enormes, como raramente se vê aqui, tumores de pele de dimensões enormes, portanto causam naturalmente muito sofrimento a estas pessoas. Chegamos a ver pessoas que tinham mais de 20 cancros de pele de uma vez, os quais tiveram que ser operados. Portanto, são pessoas que sofrem imenso a todos os níveis, fisicamente e não fisicamente, a sua segurança está sempre em risco. Mas apesar de tudo este quadro negativo que eu escrevi, que é verdade, esta é a verdade que nós encontramos, são pessoas que de alguma forma são felizes e eu digo uma coisa, vou dizer uma coisa que me parecia clichê antes de ir e agora que eu voltei eu sei, não é clichê. Quando uma pessoa faz uma missão destas, e não precisa de ser esta, mas quando ajudamos a alguém e alguém que tanto precisa e que depois nos dá um sorriso em troca, que é maravilhoso, nós recebemos muito mais do que aquilo que damos. Portanto, eu acho que quem tiver esta ideia, esta vontade de fazer voluntariado, e não precisa de ir para Moçambique, nós podemos fazer voluntariado e fazer o bem também aqui perto de casa. Claro que em Moçambique ainda é mais preciso do que aqui, mas eu acho que quem tiver esta ideia, eu incentivo a fazerem, porque vos muda profissionalmente, mas muda-vos sobretudo pessoalmente. E a vossa vida nunca mais vai ser a mesma, porque vocês, claro está, ficam muito por fazer e há coisas que eu não consigo mudar e o que eu fiz é uma gota d'água num oceano, o que eu fiz e os meus colegas. Eu tive colegas absolutamente maravilhosos que são, das quais tenho muitas saudades. Eu tive muita sorte com a equipa de colegas com quem eu fui, tanto voluntários como médicos, mas todos nós saímos lá com o coração tão mais ricos como pessoas e com o coração quente
muito quente por todos aqueles sorrisos e aquele agradecimento que é único, é uma experiência absolutamente incrível. Como portuguesa, eu tive muito orgulho na doutora Marta em estar nesta missão, nesta equipa de médicos, em ter sido escolhida. Eu tive a oportunidade de acompanhar, como já disse, através da sua página no Instagram, foi de facto maravilhoso. E disse uma coisa certa, são mágicos, porque tocam no nosso coração e certamente tocaram também no seu e mudaram a sua vida para sempre. E este apelo foi muito bonito que deixou aqui connosco. Obrigada e muitos parabéns, acima de tudo, também, por esta missão tão bonita e tão humanitária. Vamos ouvir as questões dos nossos telespectadores. Vamos a isso, agora com o coração um